Estrutura do aparelho psíquico. Embora Freud tenha usado a formulação do ego no transcorrer da evolução da teoria psicanalítica, a psicologia do ego, como é conhecida hoje, iniciou de fato com a publicação de O Ego e o Id, em 1923. A psicologia psicanalítica do ego contemporânea baseia-se na teoria estrutural de Freud, em que o ego é entendido como separado das demandas pulsionais. O aspecto consciente do ego é o órgão executivo do psiquismo, responsável pela tomada de decisões e integração dos dados perceptuais. O aspecto inconsciente do ego contém os mecanismos de defesa, tal como a repressão, necessários para se contrapor às poderosas demandas pulsionais albergadas no id, especificamente sexualidade e agressividade. O id constitui uma instância intrapsíquica completamente inconsciente, interessada apenas em descarregar tensão. O id é controlado pelos aspectos inconscientes do ego e pela terceira instância do modelo estrutural, o superego. O superego, em sua maior parte, é inconsciente, embora alguns dos seus aspectos sejam certamente conscientes. Esta instância incorpora a consciência moral e o ideal do ego. A consciência moral reprova o que o sujeito deve ser ou fazer por intermédio da internalização dos valores sociais e parentais. O ideal do ego determina que o sujeito deve ser ou fazer. O superego tende a ser mais sensível às demandas do id e, portanto, encontra-se mais imerso no inconsciente do que o ego. Modelo estrutural de Freud. A psicologia do ego conceitualiza o mundo intrapsíquico em termos de conflito entre as instâncias. O superego, o ego e o id batalham entre si, ao passo que a sexualidade e a agressividade demandam expressão e descarga. O conflito entre as instâncias produz ansiedade. Esta ansiedade sinalizadora alerta o ego da necessidade de um mecanismo de defesa. O mecanismo de formação do sintoma neurótico pode ser entendido desta maneira. O conflito produz ansiedade, que resulta em defesa, levando a um compromisso entre o id e o ego. Portanto, um sintoma constitui uma formação de compromisso, que ao mesmo tempo defende contra a emergência do desejo proveniente do id e o gratifica de forma mascarada. Vamos citar um exemplo. Um contador com transtorno obsessivo-compulsivo estava terrivelmente preocupado com a possibilidade de explodir de raiva contra seu chefe. Acreditava que controlaria sua raiva deglutindo 100 vezes consecutivas. Este sintoma o defendia contra a erupção da raiva proveniente do id, mas também continha uma forma atenuada de gratificação de seu desejo agressivo em relação ao seu chefe. O processo de contagem e deglutição impediam-o de realizar seu trabalho, desafiando, portanto, seu chefe e afirmando sua independência. Tais formações de compromisso constituem processos mentais normais. Os sintomas neuróticos representam apenas a variedade patológica. Os próprios traços de caráter também podem ser formações de compromisso, representando soluções criativas e adaptativas para o conflito intrapsíquico. Mecanismos de defesa. Freud reconhecia a existência de outros mecanismos de defesa, porém dedicou a maior parte de sua atenção à repressão. Sua filha, Ana, em sua obra memorável, O Ego e os Mecanismos de Defesa, ampliou o trabalho do pai, descrevendo detalhadamente 9 mecanismos de defesa específicos: regressão, formação reativa, anulação, introjeção, identificação, projeção, voltar-se contra si próprio, reversão, sublimação. Ainda mais importante era o reconhecimento das implicações que a observação atenta da operação defensiva do ego teria para o tratamento. O psicanalista não poderia mais simplesmente desvendar os desejos inaceitáveis provenientes do id. Era preciso que fosse dada igual atenção às vicissitudes dos esforços defensivos empreendidos pelo ego, que se manifestariam como resistências ao tratamento. Ao desviar a ênfase da psicanálise das pulsões para as defesas do ego, Anna Freud antecipou o movimento da psicanálise. Atualmente, definimos em parte muitas formas de transtorno de personalidade de acordo com as suas operações defensivas típicas. Freud, em 1926, postulou que todas as defesas possuem em comum a proteção do ego contra as demandas instintivas do id. Alguns dos principais mecanismos de defesa neuróticos são repressão, deslocamento, formação reativa, isolamento do afeto, anulação, somatização e conversão. Vamos falar de cada um deles. Repressão. Freud considerava este mecanismo como a rainha de todas as defesas. Opera inconscientemente por meio da expulsão dos desejos, sentimentos ou fantasias de percepção consciente.
A repressão primária refere-se a remover ideias e sentimentos antes que eles tenham atingido a consciência. Já a repressão secundária exclui da percepção o que foi uma vez experimentado como consciente. O reprimido não é realmente esquecido, na medida em que o comportamento simbólico pode estar presente. Deslocamento. Esta defesa é um processo inconsciente, por intermédio do qual os sentimentos ligados a uma fonte são redirecionados a outra. A transferência constitui um exemplo óbvio do deslocamento, visto que os sentimentos por uma pessoa do passado são transferidos para uma figura do presente. As fobias são um exemplo clássico desta defesa, porque a ansiedade associada com uma fonte inconsciente é redirecionada para um substituto consciente, frequentemente inofensivo por si próprio. O deslocamento também constitui um dos principais mecanismos de disfarce no sonho, que trataremos mais à frente. Formação reativa. Esta defesa comum é caracterizada pelo desvio de um impulso ou desejo inaceitável por meio da adoção de um traço de caráter diametralmente oposto. É transformar um impulso inaceitável em seu oposto. Isolamento do afeto. Este mecanismo dissocia ou separa uma ideia do afeto que o acompanha. Por exemplo, uma lembrança traumática pode ser facilmente recordada, porém estará despida de quaisquer sentimentos intensos concomitantes. O isolamento, com frequência, atua simultaneamente com a intelectualização, que realiza uma função similar de evitar o afeto. Anulação. Este mecanismo envolve pensamento mágico, sendo uma ação simbólica realizada com o objetivo de anular ou cancelar um pensamento ou ação completamente inaceitável. Um paciente diria: se você pisar numa fresta, quebrará o pescoço de sua mãe. Toda vez que ele, inadvertidamente, pisasse numa rachadura da calçada, retornaria para reconstituir seus passos, de modo a repeti-los sem acertar a fresta. Somatização. Esta defesa típica de pacientes hipocondríacos envolve a transferência de sentimentos dolorosos para as partes do corpo. O sujeito tende a reagir com manifestações somáticas ao invés de psíquicas. A terapia com pacientes somatizadores é frequentemente frustrante, porque os sentimentos são inaceitáveis e suas preocupações emocionais podem ser somente comunicadas por meio de queixas físicas. Conversão. Este mecanismo caracteriza-se pela representação simbólica de um conflito intrapsíquico em termos físicos, como no caso citado anteriormente de Ana O., que desenvolveu, entre outros sintomas, uma paralisia. A simbolização motora ou sensorial frequentemente envolve uma defesa inaceitável. Podemos citar ainda outros mecanismos de defesa. Projeção. É um mecanismo de defesa pelo qual um sujeito situa no mundo exterior, mas sem identificá-los como tais, pensamentos, afetos, concepções, desejos, etc., acreditando, por isso, em sua existência exterior, objetiva, como um aspecto do mundo. Em um sentido mais estrito, a projeção constitui uma operação por meio da qual um sujeito coloca para fora e localiza em outra pessoa uma pulsão que não pode aceitar em sua pessoa, o que lhe permite ignorá-lo em si mesmo. A projeção é uma operação essencialmente imaginária. Intelectualização. Este mecanismo de defesa consiste em usar excessivamente processos intelectuais para evitar a expressão afetiva ou a experiência. Uma ênfase indevida é focalizada no inanimado a fim de evitar intimidade com pessoas. A atenção é prestada à realidade externa a fim de evitar a expressão de sentimentos. A ênfase é colocada sobre detalhes irrelevantes para evitar perceber o todo. Sublimação. É um processo inconsciente pelo qual as demandas ou desejos conscientemente inaceitáveis são canalizados para alternativas socialmente aprovadas. Dito de outro modo, é a gratificação de impulsos e a obtenção de metas, mas alterando uma meta ou objeto socialmente reprovável para um socialmente aceito. A sublimação permite que os instintos sejam canalizados ao invés de bloqueados ou reprimidos. Os sentimentos são reconhecidos, modificados e voltados em direção a um objeto ou meta significativa. Todos nós lançamos mão de mecanismos de defesa. Isto nos mostra o princípio dinâmico em que a saúde e a enfermidade situam-se em um contínuo. De fato, um perfil dos mecanismos típicos de defesa de uma pessoa constitui um bom barômetro da sua saúde psicológica.